Seja muito bem-vindo, senhor e senhora, a este refúgio de honra e justiça, onde o tempo não é um fardo, mas a bússola sagrada da verdade. Estamos aqui para validar a sua história e restaurar a sua dignidade diante da ingratidão. A sensação de ser tratado como uma peça de mobília antiga e descartável, por quem você carregou no colo e protegeu do mundo. É uma ferida profunda que nenhuma retórica vazia ou desculpa pode curar. O estágio da invisibilidade social é, talvez, a fase mais cruel da traição familiar, ocorrendo justamente quando o seu silêncio sábio é erroneamente confundido com senilidade por herdeiros que apenas buscam lucro. A ganância desenfreada de herdeiros impacientes, como veremos na trajetória de Beatriz, cria uma armadilha psicológica e financeira que, no fim das contas, servirá apenas para prender a eles mesmos em sua própria soberba. Nesta narrativa, o Senhor Armando personifica cada pai e mãe que observa, em absoluto silêncio, a própria descendência arquitetar um destino de abandono, esquecendo que o patriarca ainda detém o controle total do império. A justiça que invocamos neste tribunal moral não é um rio que corre passivamente com o tempo. Ela funciona como uma represa sólida e imponente que aguarda o momento estratégico para ser aberta por quem detém a chave. Quando a comporta da verdade documental se abre, ela varre toda a arrogância juvenil com a força avassaladora dos fatos, transformando aquele que era chamado de estorvo no juiz supremo do destino de seus algozes. É fundamental compreender que a paciência do justo jamais deve ser lida como omissão, mas sim como o tempo necessário para que a própria raiz da injustiça apodreça por conta própria, revelando a face dos ingratos. Muitas vezes, a sua bondade extrema e o seu desejo de ver a família unida foram confundidos com fraqueza, permitindo que parentes gananciosos acreditassem que o seu patrimônio lhes pertencia por um direito imediato. Hoje, a história do Senhor Armando nos ensinará que a escritura que repousa no cofre é muito mais do que papel. É a prova legal de que o respeito e a autoridade não se pedem, mas se impõem com inteligência. Prepare-se para testemunhar a queda de um castelo de cartas erguido sobre a mentira, onde o vilão terá o desprazer de colher exatamente a semente de egoísmo e desprezo que plantou ao longo de tantas décadas. Se hoje o senhor ou a senhora fosse testado pela ingratidão de quem mais ajudou, seria o prisioneiro dos panfletos de asilo deles ou o dono da caneta de ouro que assina a sentença final da própria liberdade? A mesa de jantar, que outrora fora o centro das risadas e da união familiar, agora exalava um perfume gélido de indiferença e abandono. O lustre de cristal, que o senhor Armando instalou com tanto orgulho, parecia iluminar apenas as sombras de uma traição que estava sendo servida como prato principal naquela noite. Foi entre um gole de vinho e outro que a senhora Beatriz, com um sorriso ensaiado e mãos meticulosamente cuidadas, deslizou 3 folhetos coloridos sobre a toalha de linho. O som do papel acetinado, raspando na mesa, soou como uma lâmina, cortando o silêncio respeitoso que o patriarca tentava manter diante de seus herdeiros. Ao olhar para aquelas imagens de jardins perfeitos e idosos sorridentes em capas de brochuras, o senhor Armando sentiu um nó sufocante em sua garganta. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que sua própria filha estava tentando camuflar o abandono definitivo sob o manto de um falso cuidado médico e conforto. Beatriz falava sem parar sobre a infraestrutura das clínicas de repouso, usando termos como segurança e atenção integral, mas seu olhar jamais encontrava o do pai. Para ela, aquele homem que construiu o império que a sustentava era agora apenas um problema logístico que precisava ser resolvido com pressa. A humilhação tornou-se pública e cortante quando ela se virou para o marido, ignorando completamente a presença do pai na cabeceira da mesa. Com um tom de voz condescendente,
comentou que o senhor Armando já não coordena as próprias ideias e que a rotina da casa estava se tornando pesada demais. Segurando a xícara de café, que subitamente parecia pesar toneladas em suas mãos, Armando sentiu o frio da ingratidão subir por seus dedos calejados. Eu ainda estou aqui, pensou ele, enquanto o vapor da bebida embaçava sua visão, não de lágrimas, mas de uma indignação que se transformava em estratégia. O peso da palavra estorvo pairava no ar denso. Embora nunca tivesse sido dita em voz alta por Beatriz naquela noite nefasta de revelações, ele percebeu que para sua descendência, o pai era apenas um obstáculo burocrático, uma barreira entre ela e o controle absoluto do cofre e das propriedades. Armando relembrou cada noite de insônia e cada sacrifício que fez para que Beatriz tivesse os melhores estudos na Europa e uma vida de luxo extremo. Ver que sua vida inteira fora precificada em uma mensalidade de asilo era o golpe final que rompia qualquer laço de confiança restante naquela relação. O ambiente, antes acolhedor, tornou-se um tribunal silencioso, onde ele era o réu sem direito a qualquer tipo de defesa, prévia ou consideração. O cheiro da comida preparada com esmero subitamente lhe causou náuseas ao notar que a ganância transformou o lar em um campo de batalha patrimonial. O tempo parecia ter congelado naquela sala de jantar, permitindo que Armando observasse cada detalhe da traição que se desenrolava diante de si. Ele notou a impaciência no pé da filha, batendo no chão, e o brilho de cobiça nos olhos do genro, ambos ansiosos por um futuro sem o patriarca. Contudo, sob a superfície de sua aparente passividade, uma engrenagem poderosa e antiga começava a girar na mente do velho e experiente estrategista. A tristeza inicial deu lugar a uma fúria fria, o tipo de determinação que só os que já enfrentaram tempestades possuem ao decidir contra-atacar. A decisão foi tomada sem que uma única palavra de protesto saísse de seus lábios naquele banquete amargo da traição familiar. Armando guardaria a dor no fundo de sua alma e usaria o tempo que Beatriz acreditava que ele não tinha mais para erguer uma barreira jurídica impenetrável. Beatriz chega à residência acompanhada de um médico particular, regiamente pago por ela, na tentativa sórdida de validar uma incapacidade cognitiva que Armando sabe ser inexistente. O patriarca sente o peso da ingratidão ao perceber que sua própria filha está fabricando um diagnóstico para silenciar sua voz e invalidar décadas de história. O medo do isolamento torna-se uma tática de guerra quando ela tenta confiscar o celular de Armando, alegando falsamente que o aparelho causa confusão mental e estresse desnecessário. Essa manobra de pressão psicológica visa cortar os laços do idoso com o mundo exterior, deixando-o vulnerável e sem meios de pedir ajuda ou consultar seus aliados. A ganância de Beatriz revela-se sem máscaras quando ela circula pelos cômodos com uma trena medindo espaços para a reforma luxuosa que planeja executar logo após a remoção do pai. Armando observa em silêncio absoluto, sentindo o desrespeito profundo de quem já o trata como uma peça de mobília antiga e sem utilidade. O sentimento de luto pela confiança perdida é uma ferida que a retórica de cuidado da filha não consegue estancar. Ele reconhece que a criança que amou deu lugar a uma predadora patrimonial. A dor silenciosa da traição dói muito mais do que qualquer desgaste físico que o tempo poderia naturalmente trazer à sua estrutura. Beatriz passa a utilizar termos técnicos como curatela e dissipação de bens para intimidar o pai, tentando convencê-lo de que ele não possui mais o direito de gerir o próprio patrimônio. Ela ignora que a dignidade de Armando não está à venda e que sua mente permanece um campo de estratégia aguçada e vigilante. A validação da fúria fria é o que sustenta o senhor Armando neste momento. Ele entende que reagir agora é a única forma de preservar sua honra e garantir que seu teto não seja usurpado.
Ele compreende que a justiça aqui não é um pedido de favor, mas uma imposição necessária para restaurar a ordem moral. O ar da casa Tornesey, denso e carregado, como se cada palavra de Beatriz fosse uma sentença de prisão psicológica para o homem que ergueu aquele império do absoluto nada. Armando sente o cheiro do café esfriando na xícara, um símbolo da hospitalidade e do calor humano que sua própria filha agora lhe nega deliberadamente. O patriarca recorda-se de cada noite de insônia e de cada sacrifício feito para garantir que Beatriz tivesse acesso aos melhores estudos e ao conforto que ele nunca teve. A ingratidão filial é um veneno que ela serve em doses homeopáticas, acreditando que o pai está entorpecido demais para notar a armadilha. Armando percebe que a interdição pretendida é o caminho mais curto que ela encontrou para realizar o saque total de sua herança e de suas propriedades blindadas. Mas ele, o estrategista invisível, mantém o silêncio necessário para que a vilã revele todas as suas cartas e sua MF perante a lei. O sentimento de ser descartado como um objeto sem valor atinge o ápice quando Beatriz discute detalhes da internação por telefone, sem sequer se dar ao trabalho de sair do quarto. Armando sente um cansaço profundo de ser humilhado por alguém que acredita, tolamente, que o tempo do idoso já expirou. No entanto, o contra-ataque moral já está sendo silenciosamente desenhado nos bastidores. Ele sabe que a colheita da arrogância será amarga para quem semeou o desamparo familiar. A fúria que ele sente é o grito da justiça, exigindo que a honra seja restaurada e que o vilão pague pelo abuso praticado. Armando decide, com a firmeza de um carvalho, que não será a vítima desta narrativa de ganância. Ele será o juiz que assina a sentença da própria liberdade e proteção. O respeito será reconquistado através do peso da escritura e do patrimônio, as únicas linguagens que a ingratidão parece compreender. Beatriz comemora com champanhe o que ela acredita piamente ser a sua vitória final, antes mesmo da reunião decisiva da diretoria ocorrer. O som da rolha estourando ecoa pela casa como um tiro, ferindo o silêncio respeitoso que o senhor Armando tenta manter em sua própria sala. Ela ergue a taça em um brinde solitário à própria ganância, ignorando que o solo sob seus pés ainda pertence ao homem que ela deseja descartar. A lógica da filha é perversa. Ela acredita estar fazendo um favor ao pai ao assumir o controle do império, tratando-o como alguém incapaz de gerir o que ele mesmo criou. Armando observa a cena do canto da sala, sentindo o peso da ingratidão de quem nunca precisou suar para ter o conforto que agora ostenta com arrogância. Ele permite que ela acredite que ele está acuado e sem defesas, enquanto colhe, com paciência cirúrgica, cada prova de sua má-fé. O desrespeito atinge um nível insuportável quando Beatriz começa a dar ordens ríspidas aos funcionários antigos da casa, humilhando aqueles que conhecem a verdadeira história do patriarca. Ela trata seres humanos como descartáveis, exatamente como planeja fazer com o próprio pai em um asilo de luxo pago com o dinheiro dele. Armando sente a dor de ser tratado como um objeto sem valor, após 40 anos de liderança firme e sacrifícios que ela sequer imagina. O espectador sente a indignação crescer ao ver a vilã gastando o que ainda não é dela, comprando joias e planos de reforma com a herança que ela julga antecipada. Ela ri da senilidade do pai, sem perceber que cada gargalhada é um prego a mais no caixão de sua própria reputação profissional e familiar. A fúria fria de Armando não se manifesta em gritos, mas em um olhar que atravessa a alma de quem perdeu o caráter para a ganância. A soberba de Beatriz a cega para os detalhes contratuais, que o tempo e a sabedoria do pai protegeram sob 7 chaves no escritório de advocacia. Ela se vê como a nova rainha do império, enquanto o verdadeiro rei
apenas espera o momento de revelar que o trono nunca foi transferido para as mãos dela. O clima de celebração da filha é, na verdade, o prelúdio de uma queda que será tão pública quanto foi sua humilhação ao pai. Armando respira fundo, sentindo o cheiro do champanhe que ele pagou sendo usado para brindar a sua própria destruição moral e social. Ele sabe que a colheita dela será amarga, pois quem planta traição sob o teto da gratidão não merece nada além do frio da própria solidão. A preparação para a reunião da diretoria está concluída. O palco está montado para o despertar final do patriarca que eles julgaram morto em vida. A mente de Armando viaja para a década de 80, lembrando-se da poeira e do suor gastos para construir a primeira ala do grupo hospitalar com seus próprios recursos. Ele recorda as noites em que o sono foi um luxo inexistente para garantir que Beatriz tivesse acesso aos melhores colégios e universidades da Europa. Cada centavo daquela empresa possui o DNA de sua resiliência real, algo que a filha jamais entenderá por ter nascido em berço de ouro. O que Beatriz desconhece é a existência de uma holding pura, uma estrutura legal poderosa onde as ações de controle nunca foram de fato transferidas para ninguém. Anos atrás, prevendo a fragilidade do caráter humano, Armando inseriu cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade em todos os bens estratégicos do grupo. Essa proteção estratégica é o escudo invisível que impedirá qualquer tentativa de saque ou golpe patrimonial por parte de herdeiros impacientes. A memória da dignidade sustenta o velho patriarca. Ele sabe que sua história não pode ser apagada por um diagnóstico forjado ou por uma canetada de curatela. A interdição que Beatriz busca com tanto afinco é juridicamente impossível. Contra um estatuto blindado e uma mente que ainda opera com clareza milimétrica. Ele não é apenas um idoso cansado. Ele é a autoridade máxima de um império que sobreviveu a crises econômicas e traições de mercado. Armando sente o peso da caneta em seu bolso. A mesma que assinou os contratos que mudaram o cenário da saúde no país e que agora assinará a sentença de Beatriz. Ele olha para as mãos calejadas, marcas de um tempo em que o trabalho duro era o único caminho para a honra que hoje tentam lhe roubar. A revelação do segredo legal será o golpe de misericórdia na arrogância de quem acredita que a juventude é um substituto para a experiência. O sacrifício ignorado dói mais do que a velhice, mas serve como o combustível necessário para a execução de uma justiça que seja implacável e definitiva. Beatriz vê números em uma planilha. Armando vê vidas que foram salvas e famílias que foram sustentadas pela solidez de sua gestão ética ao longo das décadas. A holding não é apenas um CNPJ, é o legado de uma vida inteira que não será entregue a mãos gananciosas e sem escrúpulos. O patriarca prepara seus documentos, sentindo a calma que antecede a tempestade que varrerá a ingratidão de sua diretoria e de seu lar. Ele sabe que a verdade é a arma mais poderosa e que no tribunal da vida, quem planta suor, colhe autoridade, enquanto quem planta golpe, colhe o despejo. A reunião da diretoria amanhã não será uma sucessão, mas sim o renascimento de um leão que nunca deixou de ser o dono da selva. Enquanto Beatriz vasculhava gavetas atrás de joias e extratos locais, ela jamais imaginaria a existência de uma conta internacional robusta, protegida por camadas de segurança que sua ganância imatura sequer conseguiria compreender. Essa reserva de contingência, mantida estrategicamente fora do radar da família por décadas, não representava apenas dinheiro, mas o símbolo máximo da autoridade de um patriarca que nunca foi senil, mas sempre o estrategista invisível da própria história. O Senhor! Armando sabia que a segurança real não reside em cofres domésticos que podem ser facilmente arrombados pela curiosidade alheia
ou pela falta de escrúpulos, mas na escritura, que repousava no escritório de seu advogado de extrema confiança. Esse distanciamento físico dos documentos era a primeira barreira de defesa contra as garras de herdeiros que confundem a fragilidade física do idoso com uma suposta fragilidade mental ou patrimonial. O método de defesa que ele arquitetou envolvia a técnica de administrador vitalício, uma cláusula de ferro que impede qualquer tentativa de afastamento sem uma auditoria externa, rigorosa e imparcial. Essa estrutura legal funcionava como um escudo de dignidade, garantindo que o comando do grupo hospitalar permanecesse sob a batuta de quem realmente entende o peso de cada tijolo assentado com sacrifício. Havia uma diferença abismal entre o amor incondicional de um pai e a prudência necessária de um investidor acionário que conhece bem as fraquezas humanas e as garras da ingratidão filial. Armando aprendeu que o afeto não deve cegar a razão, especialmente quando os próprios filhos passam a ver os pais como obstáculos financeiros a serem removidos para o acesso antecipado à herança. O sentimento de poder que o envolvia naquela tarde não era fruto de arrogância, mas a paz profunda de saber que o jogo já estava ganho antes mesmo da primeira carta ser jogada na mesa da diretoria. Ele observava Beatriz planejar reformas com um dinheiro que ela ainda não possuía, sentindo a satisfação silenciosa de quem detém o controle total do destino alheio sem precisar levantar a voz. Ele sentia o cheiro do papel antigo dos documentos originais em sua memória, lembrando-se de cada cláusula que foi escrita com o suor de sua resiliência contra as tempestades do mercado financeiro e as traições pessoais. Cada linha daquele estatuto blindado era um grito de independência contra o medo de ser descartado em um asilo ou perder a autonomia sobre seus bens para mãos impacientes. Em seu monólogo interno, Armando questionava como Beatriz pôde ser tão cega a ponto de subestimar a mente que ergueu cada pilar do hospital, onde ela agora desfila com tanta empáfia e total falta de respeito. Ele percebia que a soberba dela era o seu ponto mais fraco, pois a impedia de enxergar que o verdadeiro patrimônio do pai sempre esteve guardado em estratégias e não apenas em saldos bancários. A ganância dos filhos costuma criar um ponto cego perigoso, onde eles enxergam apenas a fragilidade do corpo do idoso, ignorando a fortaleza indestrutível da experiência acumulada em anos de batalhas corporativas reais. Beatriz acreditava que o silêncio do senhor Armando era um sinal de rendição, quando, na verdade, era o silêncio estratégico de quem prepara o golpe de misericórdia contra a ingratidão. Proteger o patrimônio e o legado de mãos gananciosas torna-se a missão final de Armando, garantindo que o fruto de seu trabalho servisse à justiça moral e não ao deleite de herdeiros desprovidos de caráter. Ele entendia que sua herança era um instrumento de poder e não apenas um benefício genético a ser entregue para quem o trata como um fardo doméstico. Ele sabia que a justiça baseada em fatos, leis e poder financeiro sólido é a única resposta capaz de restaurar a ordem moral em uma família corrompida pelo desejo de status fácil e riqueza sem esforço. A escritura guardada era a sua sentença de liberdade, o documento que provaria, no momento certo, que a hierarquia familiar e jurídica ainda respeita quem semeou o trabalho. Com cada documento estrategicamente posicionado, o patriarca prepara o vase para a transição narrativa, onde o silêncio estratégico finalmente daria lugar ao clímax da revelação que lavaria sua alma cansada de tantas humilhações. O cofre invisível do senhor Armando não guardava apenas moedas, mas a honra de um homem que se recusa a ser apagado por quem ele mesmo trouxe ao mundo e sustentou. A satisfação de possuir esse conhecimento oculto trazia uma calma glacial ao seu coração, permitindo que ele assistisse aos abusos de Beatriz com a paciência de quem sabe que a colheita dela será amarga. O destino já havia preparado o palco. O cofre que os filhos nunca viram seria a chave
para a restauração de sua dignidade e a queda definitiva da arrogância juvenil. Beatriz convoca a reunião extraordinária do conselho com uma pressa que beira o desespero, acreditando que a formalização da saída de seu pai é apenas uma etapa burocrática final. Ela caminha pelos corredores da empresa com uma autoridade emprestada, ignorando que cada pilar daquele prédio foi erguido pela resiliência do homem que ela agora tenta apagar da história corporativa. O Senhor. Armando Manton-Say em um silêncio absoluto. Uma quietude que Beatriz, em sua cegueira pelo poder, interpreta como o sinal definitivo de sua derrota e rendição emocional. Ela não percebe que o silêncio estratégico é a arma mais poderosa de quem já venceu 1000 batalhas e apenas observa o inimigo se enredar na própria rede de ganância. Internamente, Armando sente um pesar profundo ao ver que a filha, a quem ele deu tudo, tornou-se uma predadora que não reconhece o valor da gratidão e da honra familiar. Ele a observa com um olhar cirúrgico, registrando cada pequeno gesto de soberba dela como uma prova documental do caráter vil que justifica a retribuição moral que está por vir. O primeiro sinal de alerta surge quando o advogado da empresa, um homem que conhece cada cláusula dos estatutos blindados, recusa-se terminantemente a olhar nos olhos de Beatriz durante os preparativos. Ela, porém, está cega pela promessa de controle absoluto e atribui o comportamento dele a um mero excesso de formalidade ou ao cansaço de um funcionário antigo. Beatriz ignora o desconforto que paira no ar da diretoria, sentindo-se a única mente moderna capaz de levar a empresa aos novos tempos que ela julga dominar com suas planilhas. Sua ganância cega funciona como um filtro que remove qualquer nuance de perigo, transformando sinais claros de resistência em obstáculos simples que seu suposto status superará facilmente. O segundo sinal de alerta ecoa no sistema financeiro. A descoberta de que os cartões corporativos tiveram seus limites alterados sem o consentimento dela, causando um pequeno transtorno. Beatriz, em sua arrogância juvenil, ri do ocorrido e reclama de um suposto erro do banco, sem desconfiar que a mão invisível de seu pai já começou a fechar as torneiras. Ela acredita firmemente que a tecnologia, os algoritmos e a velocidade do mercado anularam a experiência de décadas acumulada pelo patriarca em batalhas reais de mercado. Para ela, Armando é um resquício do passado que deve ser removido para que o progresso floresça sob sua gestão, que ela considera infalível e superior à sabedoria ancestral. Armando sente o cheiro do café forte da sala de reuniões e o som dos sapatos de salto de Beatriz batendo no mármore com uma impaciência que revela sua ansiedade. Ele observa cada movimento dela com a paciência de quem detém a escritura de cada centavo que ela pretende gastar em sua nova vida de futilidades e soberba. A construção da tensão é palpável para todos ao redor, exceto para a vilã, que prepara o clima de festa para a reunião, onde ela pretende usurpar o trono do pai. O espectador, neste tribunal moral, sente o calafrio da injustiça iminente e a urgência de ver a ordem restaurada contra tamanha falta de respeito e dignidade familiar. A indignação moral cresce ao vermos Beatriz já planejando o gasto de bônus e dividendos que legalmente ainda pertencem ao homem que ela chama de interditado pelas costas. Cada comentário debochado que ela faz sobre a lentidão do pai serve apenas para fortalecer a convicção de Armando de que a colheita dela deve ser exemplar e definitiva. Beatriz convoca os últimos diretores, destilando uma confiança falsa que esconde sua total ignorância sobre a holding pura que governa o grupo hospitalar por trás dos panos. Ela está prestes a entrar em um campo de batalha onde sua única arma é a prepotência contra um general que conhece cada armadilha do terreno jurídico e financeiro. O palco para a reunião extraordinária está montado e Armando respira fundo, sentindo que a hora da verdade e da retribuição moral
está a apenas alguns minutos de distância. Ele sabe que após esse encontro, a vida de arrogância da filha será desfeita com a mesma precisão cirúrgica com que ele construiu seu império e protegeu sua honra. Beatriz organiza um jantar luxuoso para amigos influentes, no salão da própria casa do pai, utilizando o pretexto de cuidado para apresentá-lo publicamente como alguém que precisa descansar e se retirar definitivamente dos negócios. O som das risadas forçadas e o tilintar das taças de cristal ecoam pelo ambiente que o senhor Armando construiu com décadas de suor e sacrifícios, agora ignorados por sua descendência. O cheiro de perfumes caros e iguarias finas tenta, sem sucesso, mascarar o odor fétido da traição filial que Beatriz serve como prato principal para seus convidados. A humilhação de ser tratado como uma criança incapaz em seu próprio salão de festas é lancinante e exige uma resiliência quase sobre-humana do velho patriarca. Beatriz fala sobre ele em terceira pessoa para as visitas, como se o pai fosse apenas uma sombra ou uma peça de decoração sem vontade própria no canto da sala. Armando observa cada gesto calculado dela, sentindo a dor de ser tratado como um estorvo burocrático por quem ele carregou no colo e protegeu de todas as tempestades da vida. O senhor Armando veste seu melhor terno, um corte clássico que exala a autoridade inquestionável que ele jamais perdeu. Apesar dos esforços da filha para apagá-la, ele ajusta a gravata diante do espelho, com as mãos firmes, sentindo que o tecido de lã fria é sua armadura contra a arrogância daqueles jovens que acreditam que o tempo do idoso já expirou. Enquanto Beatriz o apresenta como alguém frágil e senil, seu olhar fixo e sereno desmente cada mentira proferida pela herdeira gananciosa. A frieza da retribuição começa a se manifestar enquanto ele observa, em silêncio absoluto, cada convidado que se aliou à filha por puro interesse financeiro ou oportunismo corporativo. Armando mapeia os rostos daqueles que se alimentam das sobras da soberba alheia, registrando cada traição moral que será cobrada no momento da revelação final da verdade. Ele percebe que a lealdade de Beatriz é comprada com o dinheiro que ainda lhe pertence e que ela gasta com uma confiança totalmente infundada. Há uma alternância cruel entre a alegria falsa de Beatriz, que brinda um futuro que não lhe pertence, e o olhar cirúrgico do pai justiceiro, que tudo analisa. Ela acredita piamente que já venceu a batalha pelo controle do império, enquanto Armando contabiliza o preço exato que a ingratidão dela custará em termos de status e patrimônio. A soberba juvenil dela funciona como uma venda que a impede de enxergar o abismo jurídico que se abre sob seus pés de salto alto. O tempo parece ter congelado naquela sala luxuosa sob a luz do lustre de cristal, criando uma pausa dramática que apenas o patriarca sabe como encerrar. Armando sente o peso da escritura em sua mente, sabendo que a festa de despedida organizada por Beatriz será, na verdade, o palco da ruína pública de sua herdeira. Naquele momento de humilhação pública, ele decide que a colheita da ingratidão será servida fria, diante de todos os aliados que ela tentou impressionar. Não haverá perdão privado ou diálogo conciliador para quem escolheu a exposição da humilhação familiar como ferramenta de poder e controle patrimonial contra o próprio pai. O silêncio estratégico de Armando é o anúncio do relâmpago que está por vir, permitindo que a vilã desfrute dos últimos minutos de sua ilusão de grandeza. O jantar de despedida torna-se a última ceia de uma era de conivência, onde a verdade documental varrerá a arrogância com força absoluta e incontrolável. O espectador sente a fúria fria crescer ao ver a dignidade do senhor Armando ser testada pela vulgaridade de quem busca o poder através da traição aos mais velhos. A retribuição moral e estratégica não busca apenas o conflito, mas a restauração da paz através da ordem que será restabelecida
quando o jogo finalmente virar. O palco está montado para que o justiceiro oculto revele sua verdadeira face e transforme o brinde da herdeira em um lamento de derrota definitiva. O café da manhã é servido em um silêncio cortante, onde o senhor, Armando, observa Beatriz com uma tristeza profunda, que ela, em sua cegueira, confunde com fraqueza senil. A mesa, que deveria ser o lugar de partilha e união, tornou-se o campo de batalha final para a alma de sua própria filha, que agora o enxerga apenas como um obstáculo financeiro, com a voz calma e firme de quem já enfrentou todas as tempestades da vida. Ele faz uma pergunta simples e direta sobre o valor real da honra e do nome da família. Armando busca uma fresta de humanidade nela, um último sinal de que o caráter não se perdeu totalmente para a ganância desenfreada que agora dita suas ações. Beatriz responde com um deboche ácido e cortante, desviando o olhar para a tela do celular, enquanto ignora completamente a gravidade moral do momento que atravessam. Para ela, as palavras de sabedoria do pai são apenas ruídos incômodos de um passado obsoleto que não tem mais espaço em seus planos de expansão e poder imediato. Sem qualquer hesitação moral, ela desliza um documento de renúncia total sobre a mesa, pressionando o patriarca a assinar entre um gole de café e outro. Ela acredita piamente que o cerco psicológico está completo e que o pai não possui mais forças ou aliados para resistir ao seu domínio absoluto. A vilã tenta camuflar a coação com um tom de voz que simula um falso cuidado, alegando que a assinatura trará a paz e o descanso que o senhor Armando supostamente precisa. Armando vê, através da máscara de Beatriz, reconhecendo com dor a predadora que se formou sob o teto de sua generosidade e do sacrifício de décadas de trabalho. Pense bem, Beatriz. A ganância costuma cegar quem não conhece profundamente os alicerces onde pisa. Ele avisa com uma autoridade que faz o ar da sala vibrar. É o último aviso de um capitão experiente que vê o tripulante prestes a saltar em águas infestadas por perigos que ele próprio ajudou a criar. Ela ri abertamente, afirmando com arrogância que o tempo do pai já expirou e que a juventude agora dita as novas regras do jogo corporativo e familiar. Ao selar sua própria sentença financeira, com esse desprezo público, Beatriz cruza a linha de onde não haverá mais retorno, misericórdia ou reconciliação com o patriarca. Nesse exato instante, a melancolia do abandono que habitava o peito de Armando dá lugar a uma fúria fria e absoluta de execução estratégica e punição. O luto pelo caráter da filha termina definitivamente, e o papel de pai protetor é substituído pelo de juiz implacável da justiça moral e patrimonial. O senhor Armando observa Beatriz recolher o documento não assinado com impaciência, achando que a vitória virá de qualquer forma na reunião extraordinária da tarde. Ele sente o peso da caneta em seu bolso, um instrumento que amanhã servirá para restaurar sua dignidade e punir severamente a soberba de quem o desprezou. O palco para a reunião da diretoria começa a ser montado minuciosamente nos bastidores, com ligações silenciosas e documentos que Beatriz jamais imaginou que pudessem existir. A estrutura robusta da holding familiar aguarda apenas o comando do seu verdadeiro e único dono para ser ativada contra a ingratidão filial. Enquanto ela escolhe com vaidade a roupa que usará para sua suposta coroação, Armando revisa friamente todas as provas de MF e as tentativas criminosas de golpe patrimonial. A diferença abismal entre a inteligência estratégica dele e a impulsividade gananciosa dela definirá o fim trágico e solitário da herdeira que se julgava invencível. O café da manhã termina e Armando levanta-se da mesa com a cabeça erguida, deixando Beatriz mergulhada em sua perigosa ilusão de grandeza passageira e vazia. A contagem regressiva para a queda do castelo de cartas dela começou, e o senhor Armando
sabe que a colheita dos espinhos será farta e amarga. Beatriz entra na sala da presidência com um passo que exala uma soberba juvenil, ocupando a cadeira principal antes mesmo do horário marcado. Ela sorri para o próprio reflexo no tampo de mogno, acreditando que a era do seu pai finalmente se encerrou sob o peso da sua ambição impaciente. O silêncio que se instala quando a porta pesada se abre é absoluto e cortante, mudando instantaneamente o clima da sala. O senhor Armando entra acompanhado por 3 oficiais de justiça e 2 auditores independentes, figuras que representam a autoridade da lei, que Beatriz escolheu ignorar em sua jornada de ingratidão. É um momento de choque de realidade para todos os presentes naquela reunião extraordinária. Os diretores, que antes evitavam o olhar de Armando, agora se levantam em um gesto instintivo de respeito ao verdadeiro dono do império, cuja presença emana uma força que nenhum documento forjado poderia apagar. Beatriz tenta manter a postura, mas o tremor visível em suas mãos revela a fenda profunda em sua armadura de arrogância. Ontem ela via o pai como um estorvo a ser removido. Hoje, ela começa a perceber que ele é o único juiz de seu destino e de sua sobrevivência financeira. O senhor Armando não precisa de gritos ou alardes para retomar o controle de tudo o que construiu. Com uma calma glacial, ele apresenta a ata de controle acionário majoritário, um documento inalterável que prova que a holding sempre esteve sob seu comando absoluto, longe das garras de herdeiros gananciosos. Diante da acusação de insanidade que Beatriz tenta proferir em um último ato de desespero público, ele entrega os laudos de 3 juntas médicas renomadas. A verdade é documentada e baseada em fatos, provando que sua mente é muito mais afiada do que a ganância que cegou sua própria filha. O status secreto é finalmente revelado sob a luz fria e julgadora da sala de reuniões. Aquele que era tratado como senil Revalace, o mestre estrategista que permitiu ao inimigo se aproximar apenas para desferir o golpe de misericórdia legal e patrimonial contra a traição sofrida. Armando sente o cheiro do papel antigo e a textura firme da caneta de ouro entre os dedos, símbolos de um poder que Beatriz nunca soube honrar. Ele observa a filha com uma melancolia profunda, sabendo que a ordem moral está sendo restabelecida através da lei e da herança protegida. O tempo parece ter congelado naquela sala, enquanto o peso dos sacrifícios de Armando esmaga a soberba efêmera de quem nunca construiu nada. A justiça aqui não espera o tempo. Ela utiliza a escritura e o poder financeiro para ditar a sentença de quem agiu com maldade extrema. O prazer de ver a verdade restaurada é o alívio catártico que o senhor Armando merece após tantas humilhações silenciosas. Beatriz percebe que sua vitória era apenas uma ilusão alimentada pela própria vaidade. Enquanto o pai preparava o terreno para a colheita justa da dignidade restaurada, a autoridade inquestionável do patriarca preenche cada canto do ambiente, deixando claro que a hierarquia não foi destruída, apenas testada pela ganância. Cada palavra proferida por Armando agora tem o peso de uma sentença jurídica que não admite recursos ou novas manipulações familiares. A troca de status é completa e humilhante para quem ousou subestimar a sabedoria e a força dos mais velhos. Ontem Beatriz era a futura dona de tudo. Hoje ela é apenas uma funcionária que aguarda a sentença de um pai que decidiu que o respeito não é mais um pedido. O senhor Armando, com a mão firme que um dia ergueu os alicerces deste império, assina agora a demissão por justa causa de Beatriz. A caneta desliza pelo papel com o peso de uma sentença moral definitiva, fundamentada em violações éticas e administrativas gravíssimas, que ela acreditou poder ocultar sob sua arrogância juvenil. Imediatamente, o silêncio da sala é cortado pelo aviso seco dos auditores sobre o cancelamento total de todos os cartões de crédito corporativos.
O fundo de reserva que Beatriz utilizava para financiar sua vida de futilidades e soberba é bloqueado, deixando-a subitamente sem o solo financeiro que ela julgava ser eterno e inesgotável. A revelação da dívida atinge a filha como um golpe físico, quando os documentos provam que ela utilizou bens da empresa indevidamente para fins pessoais. Agora, Beatriz não apenas perde o cargo, mas descobre que deve milhões ao grupo hospitalar, transformando sua suposta herança em uma dívida impagável que sela sua ruína financeira. É o momento do dojeza, o ato de Eijo-Herse, diante da própria insignificância moral e da inteligência estratégica do pai. A vilã perde as forças e percebe, tarde demais, que sua fortuna e status eram apenas concessões temporárias de um patriarca que ela ousou subestimar e humilhar publicamente dentro de sua própria casa. Armando olha para a filha caída e profere a sentença verbal que ressoa como um trovão de dignidade restaurada. Você queria me dar um asilo para se livrar do seu fardo. Eu te dou agora a liberdade de viver com o seu próprio esforço, sem um único centavo meu, para sustentar sua falta de caráter e sua ganância cega. O prazer da retribuição moral preenche o ambiente, oferecendo ao espectador aquele alívio catártico de ver o castelo de cartas da arrogante desmoronar diante de todos. Não há espaço para misericórdia, onde houve traição deliberada. A ordem foi restabelecida e o vilão colhe exatamente o que plantou durante anos de desrespeito. Internamente, o senhor Armando sente o peso de décadas de sacrifício, sendo finalmente validado pela força da justiça prática e documental. Ele não sente ódio, mas uma paz profunda ao entender que proteger o seu legado de mãos gananciosas foi o ato final de amor pela verdade e pela honra que sua família deveria representar. Beatriz, ontem a princesa herdeira que ditava regras, agora é apenas uma estranha devedora no império que tentou usurpar com mentiras. A queda de seu status é definitiva e pública, servindo como uma lição amarga de que a juventude e a tecnologia jamais substituirão os alicerces de uma vida construída com integridade e trabalho duro. O olhar do patriarca permanece firme, negando qualquer espaço para pedidos de perdão vazios ou manipulações emocionais de última hora. Ele sabe que o respeito não se negocia e que a dor da ingratidão filial exige uma resposta que seja tão sólida quanto a escritura que protege o seu patrimônio e a sua dignidade. Os auditores independentes finalizam a leitura dos desvios, baseando cada palavra em fatos e leis, removendo qualquer sombra de dúvida sobre a legitimidade da punição. A justiça aqui não é um conceito abstrato, mas uma ação financeira e legal que restaura o equilíbrio moral dentro de um ambiente corrompido pela soberba. Armando respira fundo, sentindo que a alma finalmente está lavada, após tanto tempo sendo tratado como um estorvo desnecessário. O triunfo do patriarca é o triunfo da própria vida contra a maldade, provando que a experiência é o maior escudo que um ser humano pode portar contra a ingratidão e o desamparo familiar. A sentença escato é concluída com a saída de Beatriz da sala, escoltada não pelo poder que cobiçou, mas pela vergonha de sua própria conduta desleal. O legado do Senhor. Armando está protegido, e o silêncio que agora impera é o silêncio da paz e da honra recuperadas por quem nunca deixou de ser o dono da sua própria história. O cenário da festa de aniversário de Beatriz, planejado meticulosamente para ser o palco de sua coroação social e corporativa, transforma-se subitamente em um teatro de vergonha pública e desespero. O bolo suntuoso na mesa central, decorado com o brilho da arrogância, agora é apenas uma testemunha doce do amargo destino
que a aguarda diante de todos os seus convidados. No exato momento em que Beatriz se preparava para um brinde vitorioso pela posse do império. A campainha toca com uma insistência que rompe a harmonia da música ambiente. O oficial de justiça entra no recinto com a frieza do dever cumprido, segurando a notificação de despejo oficial da cobertura de luxo que o senhor Armando pagava com seu próprio esforço. O choque de realidade é paralisante para a vilã. O papel branco nas mãos do oficial brilha sob as luzes do salão como uma sentença irrecorrível contra a ingratidão filial. Beatriz vê sua suposta autoridade social desmoronar em segundos, enquanto o burburinho dos convidados substitui a admiração fingida pelo julgamento cruel e imediato dos curiosos. Aqueles que ela chamava de amigos influentes e que se alimentavam apenas de seu status e influência, são os primeiros a buscar a saída mais próxima para evitar o constrangimento. A perda da autoridade social é instantânea, sem o fluxo de dinheiro do patriarca. Beatriz percebe que seu círculo de amizades era apenas uma sombra projetada pela luz do pai. A imagem sensorial das malas sendo colocadas às pressas no corredor gélido e impessoal contrasta violentamente com o luxo da decoração interna que ela mesma escolheu. Beatriz chora amargamente sobre os panfletos de asilo que comprou para o pai, sentindo agora o peso do isolamento e da exclusão que planejou para aquele que lhe deu tudo, o Senhor. Armando observa toda a cena de sua própria janela, mantendo uma distância estratégica que lhe permite saborear a paz profunda da ordem moral finalmente restaurada. Ele não sente o prazer vulgar da vingança cega, mas a satisfação de ver a justiça legal agir, onde o amor e a educação não conseguiram tocar o coração endurecido da filha. Cada caixa empilhada na calçada representa um fragmento da soberba que Beatriz cultivou ao longo de anos de desrespeito e manipulação emocional contra o patriarca. O despejo não é apenas uma retirada física de móveis, mas a remoção definitiva de uma máscara de poder que nunca pertenceu a quem não possui caráter para portá-la com honra. A fúria fria do senhor Armando manifesta-se no silêncio absoluto que ele mantém diante dos apelos desesperados que Beatriz agora tenta enviar através de mensagens sem resposta. Ele entende que romper o ciclo de abusos é o único remédio capaz de ensinar à filha o valor real do chão que ela sempre pisou, sem nunca manifestar qualquer gratidão. O bolo de aniversário, intocado e esquecido sobre a mesa, torna-se um símbolo da celebração vazia de quem tentou construir um castelo sobre a traição familiar. As fatias de verdade agora são servidas de forma crua, provando que a inteligência estratégica de um idoso é a arma final e definitiva contra a força bruta da ingratidão juvenil. Beatriz sente na pele o frio da exclusão social que ela mesma arquitetou para o pai, percebendo que o respeito não se rouba com assinaturas, mas se conquista com integridade. O silêncio do corredor do prédio, outrora preenchido por sua voz arrogante, agora ecoa apenas o som de suas lágrimas e da porta que se fecha para sempre. A justiça moral se concretiza através da força do patrimônio protegido e da lei que não permite que o abusador prospere. Sobre o sacrifício e o suor do justo, Armando respira fundo, sentindo que sua dignidade foi restaurada diante da sociedade que a filha tentou convencer de sua suposta incapacidade e senilidade. O encerramento deste capítulo humilhante marca o fim de uma era de abusos, onde o justiceiro oculto provou que o tempo não apaga a autoridade, apenas a torna mais afiada. Beatriz agora enfrenta a realidade nua de quem perdeu a cobertura, o status e o pai colhendo exatamente a solidão amarga que semeou com tanta dedicação. Beatriz agora enfrenta o peso gélido dos tribunais, respondendo a processos severos por sua tentativa sórdida de golpe patrimonial contra o próprio pai. A justiça, que ela julgava lenta ou inexistente, agora utiliza a lei
como uma sentença definitiva e rigorosa contra sua má conduta administrativa. O isolamento da vilã é completo e devastador, forçando-a a sentir na própria pele o frio da exclusão que ela tão meticulosamente planejou para o patriarca. A invisibilidade social que ela desejava impor ao pai agora é a sua única e amarga companhia diária, em um apartamento simples e distante do luxo. O aprendizado é amargo e tardio. Beatriz descobre que o respeito e a autoridade não podem ser roubados através de assinaturas forjadas ou manipulações jurídicas baixas. A verdadeira dignidade conquista-se apenas com caráter e honra, alicerces que ela decidiu destruir em sua busca desenfreada por poder e status. Sob o comando firme e experiente do Sr. Armando, as ações da empresa voltam a subir, restaurando a confiança total de investidores e funcionários no grupo. O Império Hospitalar respira aliviado, livre das garras de uma gestão pautada apenas pela ganância cega e pela soberba juvenil que quase o arruinou. A restauração da paz familiar exige o afastamento imediato de todos os parentes sanguessugas que orbitavam a ganância de Beatriz, enquanto ela parecia vitoriosa. O lar do Sr. Armando finalmente recupera o silêncio de paz e a dignidade, que haviam sido roubados por conflitos patrimoniais e humilhações públicas. O destino final de Beatriz prova que o mal colhe exatamente a semente de egoísmo que plantou ao longo de décadas de desrespeito e falta de amor. Quem planta a ingratidão sob o teto de quem tudo deu, termina invariavelmente por enfrentar o relento da própria solidão e miséria moral absoluta. A humilhação de Beatriz agora é pública, servindo de exemplo para aqueles que acreditam que a experiência do idoso pode ser descartada como algo obsoleto e sem valor. Ela percebe que a sua juventude arrogante não foi páreo para a estratégia silenciosa e o poder financeiro real acumulado pelo pai. O Sr. Armando retoma as rédeas da vida como o capitão de um navio que sobreviveu a um motim covarde, navegando agora em águas calmas, seguras e prósperas. Ele não busca a vingança vulgar, mas o restabelecimento da ordem moral necessária, que foi corrompida pela cobiça desenfreada de sua filha. A ruína da vilã é o resultado direto de sua incapacidade de enxergar o valor do legado e do imenso sacrifício que construíram o seu próprio berço de ouro. A lei atua aqui como um instrumento de retribuição moral estratégica que valida finalmente o sofrimento e a resiliência do patriarca. A fúria fria de Armando transforma-se em um porto seguro onde a verdade finalmente prevalece sobre as tentativas cruéis de interdição e controle forjado. O desfecho desta história de retribuição oferece ao espectador o alívio de ver a ordem natural da hierarquia familiar sendo devidamente restaurada. Beatriz agora caminha entre as sombras de sua própria derrota, percebendo que o status social que ela ostentava era apenas uma concessão temporária de seu pai. Sem o patrimônio de Armando para sustentá-la, ela torna-se uma estrangeira em busca de emprego na terra que tentou usurpar com tanta maldade. O recomeço forçado da filha é a sua única oportunidade real de entender o peso da honra que ela tão levianamente jogou fora por alguns milhões de reais, enquanto ela enfrenta o luto de sua reputação. O Sr. Armando desfruta do triunfo definitivo da dignidade sobre a mais profunda ingratidão filial. A reescrita do testamento não é apenas um ajuste burocrático de bens, mas o ato sagrado de restabelecer a ordem moral que foi violentada pela ganância desmedida de quem deveria proteger. O Sr. Armando compreende que seu patrimônio é a extensão de sua própria honra e, por isso, cada linha escrita agora reflete a justiça que a vida exigiu dele. O destino de sua herança e de seu vasto legado agora
é redirecionado para fundações de caridade e para herdeiros éticos que demonstram valorizar o trabalho e a retidão. Ele retira o poder das mãos daqueles que provaram serem dignos da confiança, garantindo que o fruto de seu suor sirva apenas ao bem comum e à preservação da dignidade humana. O patriarca ensina, através de sua assinatura firme, que a bondade deve ter limites claros para não se tornar cumplicidade com a maldade alheia. Ele entende que proteger o abusador é uma forma de injustiça contra si mesmo e contra a história de sacrifícios que construiu ao longo de 40 anos de liderança resiliente. Para garantir a segurança definitiva, o senhor Armando utiliza cláusulas de reversão. Um escudo legal poderoso que assegura que ninguém mais tente o mesmo golpe patrimonial no futuro. A escritura de seus imóveis e as ações da holding agora estão blindadas por uma inteligência jurídica que Beatriz jamais teve a capacidade de compreender ou superar. Nesta fase, ele demonstra que a idade avançada não é um sinal de fraqueza, mas o ápice da autoridade jurídica e moral sobre o próprio destino e sobre a família. O senhor Armando não é apenas um sobrevivente da ingratidão. Ele é o mestre estrategista que soube usar o tempo a favor da verdade e do respeito inquestionável. O triunfo do justiceiro oculto se consolida com a cabeça erguida e o controle total de cada centavo e de cada decisão estratégica. Dentro de seu império hospitalar, o sentimento de alma lavada percorre seu corpo ao perceber que a ordem foi restaurada e que a justiça financeira serviu como a sentença final contra a arrogância. Sentado em seu escritório, ele sente a textura do papel e o peso da caneta de ouro, ferramentas de uma retribuição moral que não precisou de gritos, apenas de inteligência e firmeza. A tinta que seca no Novo Testamento é indelével, assim como a honra que ele recuperou após o período de invisibilidade imposto pela própria filha. A transição de estorvo para arquiteto soberano do futuro está completa. E o senhor Armando agora olha para o horizonte com a paz de quem cumpriu sua missão de vida. Ele não permite mais que o medo do abandono dite suas regras, pois sua autonomia é agora o pilar central de sua existência e de sua segurança patrimonial. O ciclo de abusos foi rompido com uma elegância estratégica que serve de inspiração para todos que enfrentam o frio da ingratidão familiar. Armando provou que o silêncio do idoso é uma preparação para o contra-ataque e que a sabedoria acumulada é a arma mais poderosa contra a soberba juvenil. A validação de sua trajetória de resiliência é agora um fato público, reconhecido por todos os que testemunharam a queda da vilã e o ressurgimento do grande patriarca. Cada noite de insônia do passado é compensada pela tranquilidade de saber que seu nome será lembrado como alguém que defendeu sua honra até o fim. Em um gesto final de libertação, Armando pega o folheto do asilo que Beatriz deixou sobre a mesa e o rasga lentamente, sentindo o som do papel se rompendo como o fim da ameaça. Esse pedaço de papel, que simbolizava o descarte e a humilhação, agora é apenas lixo nas mãos de quem detém o poder real da vida. Ele caminha até a lareira e observa o fogo consumir o folheto, saboreando a paz da ordem restaurada enquanto as chamas apagam o último rastro da tentativa de opressão. O santuário de seu lar está purificado e o senhor Armando, com o controle total em suas mãos, inicia agora o capítulo mais digno e respeitado de sua jornada. Chegamos ao momento da validação final, onde a paz que agora habita este lar não é fruto do esquecimento, mas da ordem devidamente restaurada pela força da justiça moral. O silêncio que preenche os corredores da casa do senhor Armando não é mais o silêncio da dor ou da invisibilidade, mas o alívio profundo de quem retomou as rédeas do próprio destino. Cada móvel e cada lembrança deste santuário agora descansam sob a proteção de quem realmente os valoriza, longe das garras da ganância
que tentou profaná-los. A sabedoria ancestral nos ensina que a autoridade de um patriarca não é um título que se recebe por herança, ou um favor concedido pelos filhos, mas uma rocha sólida, construída com dignidade. Nenhum contrato forjado, nenhuma mentira e nenhuma tentativa de interdição covarde pode destruir o que foi edificado sobre o alicerce da honra e do sacrifício. O senhor Armando provou que o tempo não retira o poder de quem detém a verdade. Ele apenas o torna mais afiado e cirúrgico contra a traição. A vida é um solo honesto e implacável, onde a metáfora da colheita se manifesta com uma precisão matemática, que não admite erros ou manipulações emocionais de última hora. Se você plantou a semente da traição sob o teto de quem lhe deu tudo, não deve se surpreender quando o fruto dessa semeadura for o relento da própria solidão. A justiça aqui não é um evento isolado, mas o retorno natural de cada ato de desrespeito cometido contra quem sempre foi o provedor do sustento. O senhor ou a senhora deve compreender que a fúria fria da retribuição estratégica não busca o ódio, mas a restauração da dignidade que foi ferida pelo desprezo alheio. Romper o ciclo de abusos e humilhações com firmeza e elegância é o maior ato de amor próprio que um ser humano pode realizar em sua maturidade. Não há vergonha em proteger o próprio legado. A verdadeira vergonha reside em permitir que a ingratidão triunfe sobre o trabalho de uma vida inteira. O triunfo do justiceiro oculto é a prova de que a inteligência estratégica e o poder patrimonial são as armas definitivas contra a força bruta e a arrogância juvenil. O senhor Armando agora caminha com a cabeça erguida, sabendo que sua história foi validada e que a verdade documental varreu a insolência daqueles que o subestimaram. O respeito foi restabelecido não por um pedido de misericórdia, mas pela imposição inquestionável da lei e do status que ele nunca perdeu. O sentimento de alma lavada é o porto seguro onde o patriarca agora repousa, observando as chamas da lareira consumirem os vestígios da tentativa de opressão sofrida. Ele não é mais o espectador passivo da própria vida, mas o arquiteto soberano de um futuro blindado contra qualquer nova tentativa de golpe ou desamparo. A paz alcançada é o prêmio final para quem teve a coragem de não se dobrar diante da maldade disfarçada de cuidado familiar. Neste tribunal da justiça moral, a sentença foi proferida e executada com a precisão de quem conhece cada centavo e cada sacrifício que construíram o império. A vilã agora enfrenta a realidade que ela mesma semeou, enquanto o senhor Armando desfruta da autoridade que sua sabedoria e resiliência sempre lhe garantiram. A ordem moral foi restabelecida e o equilíbrio entre o passado e o presente foi finalmente selado com a marca da honra. O peso da invisibilidade foi substituído pelo peso da escritura, provando que a voz do idoso tem, sim, o poder de decidir o futuro de quem os outrotelou como um fardo. O senhor Armando ensina que a autonomia financeira e jurídica é o maior escudo contra o medo do abandono e a arrogância dos impacientes. Ele agora é lembrado não como alguém senil, mas como o estrategista que protegeu sua honra até o último movimento. A restauração do santuário doméstico traz o silêncio que acolhe e desperta, agindo como um bálsamo terapêutico sobre as feridas que a traição tentou deixar. O espectador pode sentir a satisfação de ver que a justiça tardou, mas não falhou em punir severamente quem agiu com tamanha ingratidão. A história do senhor Armando é o espelho da dignidade que todos buscamos preservar diante das adversidades da vida. O Novo Testamento e a blindagem do patrimônio são as garantias de que o legado de trabalho e ética não cairá em mãos desonestas e gananciosas. A segurança alcançada permite que o patriarca descanse, sabendo que sua vontade será respeitada mesmo quando ele não estiver mais presente para defendê-la. O triunfo moral é completo, e a alma do justo agora brilha com a luz da vitória definitiva sobre o desrespeito. Que a trajetória que acompanhamos hoje
Sirva como um lembrete constante de que o valor de uma vida não se apaga com a idade, mas se consolida com a honra. O justiceiro oculto revelou sua face e com ela trouxe a luz que dissipou as trevas da traição e da arrogância filial. A jornada termina com um controle total em mãos e o coração em paz, como deve ser a colheita de quem sempre plantou a verdade. Agora que o silêncio da injustiça foi quebrado e o controle foi retomado com maestria, resta apenas uma reflexão final para o seu coração. Se hoje você fosse testado pela ingratidão de quem você mais ajudou, você aceitaria ser prisioneiro dos planos de abandono deles? Ou seria o dono da caneta que assina a própria liberdade?